Bom dia, alunos! Hoje, então, é a nossa quarta atividade de matemática, né? Nossa aula para 15 dias. Então, nós temos aqui o que vocês precisam fazer, né? Que é importante que vocês leiam. E nós temos aqui a primeira parte da nossa aula. Então, nós vamos falar hoje sobre porcentagem. Então, já estamos começando os conteúdos do 7º ano, tá? Então, porcentagem ou percentagem, como pode ser chamado também, ela é usada para calcular descontos, acréscimos de preços e lucros. Então, é uma porcentagem, ela não deixa de ser uma fração, onde o denominador, que é o número de baixo, vai ser sempre igual a 100. Então, o símbolo utilizado é esse aqui, né, de porcentagem, e vem precedido de um número. Então, vem o número na frente, como tá aqui, e o símbolo. Então, a gente utiliza as porcentagens em aumento de preço, em descontos de alguma coisa, né? Como aqui tem um exemplo, a gasolina teve um aumento de 15%. Então, se custava, quer dizer que a cada R$100 houve um acréscimo de R$15. Por quê? Porque é 15% sobre o 100%, né? Então, se a gasolina custa 5, a gente vai calcular os 15% de R$5. Então, no caso de quem gastava 100 de gasolina, vai passar a gastar 115, né? E um desconto também. Se o produto é um produto que ganha 10% de desconto, ele valia R$100, 10% vai dar R$10 de desconto. Então, aqui é só a definição de porcentagem, tá? Depois, nós temos a razão centesimal. O que é uma razão centesimal? Razão nada mais é do que uma fração, porque uma fração, ela é uma razão entre dois números. Então, toda fração com um denominador 100 chama-se razão centesimal. Então, toda fração que tiver denominador 100 é uma razão centesimal. Por quê? Porque ela vem da porcentagem. Então, é chamada de razão centesimal, tá? 100 de centesimal, né, de 100. Então, a gente pode representar uma razão centesimal de várias formas, ó. 7 sobre 100, né? É 7%, ou é 0,07. Se a gente dividir 7 por 100, a gente tem ele escrito em forma decimal. Então, forma fracionária, forma decimal e em porcentagem, tá? E ali tem outros dois exemplos. Então, as expressões 7%, 16% e 125% são chamadas taxas centesimais ou taxas percentuais. Então, como calcular a quantidade, a porcentagem de uma quantidade? Então, vocês vão copiar ali no caderno o seguinte problema. E vocês vão tentar resolver antes de conhecer o conteúdo. Então, agora peço que vocês pausem o vídeo e resolvam esse probleminha aqui. João vendeu 50% dos seus 50 cavalos. Quantos cavalos ele vendeu? Então, vocês vão fazer aí no caderno de vocês, tá? Então, o problema acima pode ser realizado pelo cálculo mental. Então, quem conseguiu pode ter feito de cabeça. Quem não conseguiu, pode montar o cálculo sem problema. Mas caso você não consiga, então você pode estar utilizando um dos vários cálculos para saber a porcentagem de uma quantidade. Então, aqui nós vamos ver alguns exemplos, 3 maneiras de calcular as porcentagens, daí do caso aqui de 6% de 3.500, tá? Então, existem 3 maneiras de calcular 6% de 3.500. Então, a primeira maneira é calculando direto. Então, aqui está escrito 6% de 3.500. A gente escreve o 6% em forma de razão centesimal, de fração, e aí a gente multiplica o numerador, né, 6 por 3.500, que deu 21 mil, e divide por 100. Então, aqui, ó, simplificando 2 zeros, sobra 210. A segunda maneira, calculamos quanto vale 1% e multiplicamos por 6, porque daí a gente quer 6%, a gente descobre o 1, para a gente ter 6, a gente multiplica por 6. Então, 1% é 1 de 100, né? 1 sobre 100 de 3.500. Por que a gente calcula 1%? Porque aí é mais fácil de fazer 1 vezes 3.500.
que aqui simplificando, sobrou 35. E como a gente quer 6%, a gente vai multiplicar 6 por 35. E a gente tem novamente os 210. E a terceira maneira é usando decimais, ou seja, a gente passa a nossa porcentagem para decimal, que é dividir ela por 100, que dá 0,06. Uma divisão, pessoal, por 100 ou por 10, tá? A gente vai ver aqui, ó. A gente vai escrever o 6, tá? Quantos zeros tinha? A gente tava dividindo 2, então a gente vai pôr os 2 zeros na frente e a vírgula aqui logo após o primeiro zero, tá? É um passo fácil para vocês calcularem. Então, logo, 6% de 3.500 é 210. E daí aqui a multiplicação é só resolver normal, né? Então, 3.500 vezes 0,06. A gente pode multiplicar só pelo 6, porque o resto vai dar zero, né? 6 vezes 0, 6. 6 vezes 0, 6. 6 vezes 5, 30. 6 vezes 3, 18. Mais 3, 21. Daí, se a gente multiplicasse pelos zeros, a gente ia ter mais 2 zeros aqui na frente. Mas como a gente tá buscando só o até 210, né, a gente vai ver quantos números depois da vírgula, 2. Então, 1, 2, 210, tá? Então, cálculo mental de uma porcentagem também pode ser feito quando são porcentagens mais simples e a gente pode partir das mais simples e chegar na mais fácil. Então, aqui é um exemplo em uma escola onde há 800 alunos, tá? Então, 100% dos alunos são os 800 alunos, né? Pois 100% indicam o total. Então, quando a gente tá falando de 100%, é o total de alguma coisa, é aquele total que tem ali. Então, 50% dos alunos vai ser 400. 50% é a metade de 100, né? Então, vai ser a metade dos 800. 25% dos alunos são 200 alunos. E por quê? Porque o 25 é a metade dos 50, que já era a metade da metade. Então, 25 é a metade de 50, então a metade dos 400 alunos vai ser os 25%. Aí agora, 10% dos alunos são 80 alunos, pois 10% indicam a décima parte. Então, décima parte é eu pegar os 800 e dividir por 10. Vai sobrar os 80, tá? Então, sempre que a gente falar em décima parte, a gente tá dividindo aquele total por 10. 20% são 160 alunos, porque os 20 é o dobro do de 10. Então, 80 alunos é 10%, o dobro de 80 vai ser os 20%, que é 160. 5% dos alunos são 40 alunos, por quê? Porque o 5 indica a metade de 10. Se eu tinha 10%, era 80 alunos, 5%, a metade de 10 vai ser a metade dos 80, que é 40 alunos. E 1% dos alunos são 8 alunos. Por quê? Porque 1% indica a centésima parte. Então, a gente estaria dividindo os 800 por 100, que é a centésima parte. Quem sobraria? 8. E aí, a gente pode fazer vários outros cálculos. Ah, eu quero 75%. 75% vai ser 3 vezes o 25%, né? Que dá 75. Então, eu posso fazer 3 vezes 200, que dá 600. Ou eu podia pegar e somar os 50% com o 25, 400 mais 200 vai dar 75. 15% eu posso somar também, 10 e 5. Então, 80 mais 40 alunos, que deu 120, né? O valor dos 10% e dos 5. Ou eu podia ter pego 40 alunos, que era 5%, e multiplicado por 3, que 5 vezes 3 dá 15. Então, aqui são exemplos para vocês utilizarem o cálculo mentalmente. A gente pode começar sempre pensando na metade, daí da metade partir por 25, ou a gente pode ir direto para o 10%, tá? Então, aqui, escreva o que se pede. 45% na forma de fração irredutível. O que é uma fração irredutível? É quando ela não pode mais ser simplificada. Por exemplo, eu tenho aqui 4 oitavos. Eu posso dividir por 2, certo? Os dois, tanto o numerador quanto o denominador, para a gente simplificar. Então, vai ficar 2 quartos. Dá para simplificar mais?
Dá para dividir por 2 de novo. Então, vai ficar 1 meio, 2 dividido por 2, 1, 4 dividido por 2, 2. Dá para simplificar mais? Não dá. Então, essa aqui é a nossa fração irredutível, porque não tem mais como simplificar ela. Então, vocês vão escrever 45% na forma de fração irredutível, ou seja, terão que ir simplificando a fração. 80% na forma decimal, que é com vírgula, e 8% na forma decimal. Então, aqui vocês vão estar dividindo, né, os 80 por 100 e o 8 por 100. E 120% na forma de fração. Não tá pedindo fração irredutível, então não precisa simplificar. E agora, vocês vão calcular na número 2 e registrar no caderno, né, o passo a passo, como vocês fizeram, as porcentagens de cada número. Por exemplo, 50% de 500, se vocês vão fazer mentalmente, não precisa registrar. Mas se algum outro, vocês utilizarem alguma porcentagem anterior, vocês registrem a anterior para mostrar como que vocês chegaram na que tá pedindo aqui, tá? Na 3, sabendo que 10% de 300 é 30, escreva no caderno outras 3 porcentagens de 300 que podem ser calculadas mentalmente. Então, aqui vocês têm um exemplo, e a partir dele, vocês vão escrever outras que podem ser calculadas, outras 3, né, de 30 que podem ser calculadas mentalmente. Na 4, sabendo que 3% de um número é 65, quanto é 30% desse número? Então, se 3% é 65, para chegar de 3 para 30, por quanto eu tenho que multiplicar? Daí vocês vão multiplicar o número também. E 15%, tá? Agora, calcule no caderno o valor de... Essa daqui, vocês vão ter que fazer os cálculos, então essa não dá mais mentalmente. Então, vocês vão montar 4% de 800, é 4 sobre 100 vezes o 4.800. Daí, lembra, multiplica esses dois e divide por 100. E aqui são dois probleminhas. Em um pequeno município, há 2.760 eleitores, se 70% dos eleitores votaram em um certo candidato, quantos votos ele teve? Então, vocês vão ter que descobrir quanto que é 70% do total de eleitores. Maria recebeu 10 da mãe para tomar um suco. Ela gastou 75% do dinheiro. Com quantos reais ela ficou? Então, vocês vão ter que descobrir quanto que é 75% de 10 para ver quanto sobrou para ela, tá? Então, nossa segunda parte ainda é sobre porcentagem em cálculos de acréscimos e decréscimos. Então, acréscimo é quando alguma coisa tem um aumento. E decréscimo é quando tem um desconto, tá? Então, acréscimos. O casal Beto e Carla alugou um apartamento por 2.000 mensais. Em abril de 2017, fez um ano que eles moram nesse apartamento. Ao completar um ano, o aluguel sofreu um reajuste, que no ano foi de 3%, então passou a custar 3% mais caro. Qual será o valor do aluguel a partir do mês seguinte? Então, existem duas maneiras, né, para que a gente possa resolver. Então, a primeira, a gente calcula quanto que é 3% de 2.000, que a gente vai descobrir quanto que foi o acréscimo. Então, 3% de 2.000 é 3 sobre 100 de 2.000, e aí a gente multiplica 3 vezes 2.000 deu 6.000, dividido por 100. Então, dividindo aqui, sobrou 60. Então, o acréscimo foi de R$60. Então, a gente tem que somar no valor atual do aluguel. Então, o aluguel vai passar a custar R$2.060. Uma outra maneira é a gente calcular direto, já vai dar direto o valor do aluguel. Então, a gente faz o acréscimo na porcentagem. O valor do aluguel 2.000 representava o 100%. Quando eu teve 3% de aumento, ele passou a custar 103%. E aí, nós vamos calcular 103% do valor do aluguel antigo. Então, não é mais 3 de 2.000, é 103% de 2.000. E aí, a gente vai, ou a gente multiplicava direto 103 por 2.000, ou aqui, como foi feito, foi passado o número para decimal. Como que chegou no decimal? 103 dividido por 100, né? Como agora tem a mesma quantidade de algarismo, a gente escreve o 103 e 2 zeros, vai ficar 2 números depois da vírgula.
Então, é 1,03 vezes 2.000. Então, assim, determinamos diretamente o valor do novo aluguel, que é de R$ 2.060. Então, multiplicando 1,03 por 2.000, deu 2.060. Aí, nesse caso, a gente tem um fator de acréscimo. O que é esse fator de acréscimo? É o fator por quem a gente multiplica um valor que a gente tá tendo acréscimo. Então, se a gente souber esse fator, é só a gente fazer a multiplicação direto que a gente chega no valor novo. Então, pode ser feito dessa forma ou dessa forma, que vocês acharem mais fácil, mas é importante que vocês entendam o que é o fator de acréscimo. Então, o fator de acréscimo é o número por quem eu vou multiplicar o valor que está sendo acrescentado, uma porcentagem, tá? Descontos ou decréscimos. Então, assim como lá, nós também temos aqui duas maneiras e também vamos ter o fator de desconto ou decréscimo, como pode ser chamado. Então, a primeira maneira, tá? O exemplo, Fabrício vai comprar o videogame deste anúncio. Cadê o anúncio? Faltou o anúncio. Enfim, era um videogame que estava com 12% de desconto e o valor inicial dele era 1.500. Então, ele vai pagar à vista. Então, a gente pode calcular isso de duas maneiras diferentes. Então, 12% de 1.500 é 12% de 1.500. Então, 12 sobre 100 vezes 1.500. Então, 12 vezes 1.500, a gente vai calcular e dividir por 100, que chegou em 180. Então, R$180 é o valor que ele vai ganhar de desconto se ele pagar o videogame à vista. Então, a gente tem que subtrair 1.500 de 180, que deu 1.320. Então, o valor do videogame vai custar 1.320 com o desconto. A outra maneira é pelo fator de decréscimo. Então, se antes era 100%, né, o preço total do videogame, 100% dele era os 1.500. Quando ele tem um desconto de 12%, então vai valer 100% menos 12, que vai valer 88%. Então, o novo valor do videogame vai ser igual a 88%. Então, 88% de 1.500. Mesma coisa, a gente vai dividir 88 por 100, ó. Então, a gente escreve o 88, né? Agora, é dois números dividido por 100, então vai vir aqui 0,88. E multiplica por 1.500, que vai dar 1.320, já deu logo o valor que vai ficar o videogame. Então, aqui o nosso fator de decréscimo era o 0,88. Então, a gente multiplica 1.500 por 0,88 e chega no novo valor. Aqui embaixo, então, tem uns exercícios para vocês fazerem. O primeiro, os preços dos alimentos subiram 7% em determinado mês. Qual foi o fator de acréscimo? Então, aqui é só para vocês identificarem o fator de acréscimo. Então, o alimento custava 100% e ganhou um aumento de 7%. Quanto ele passou a custar? E na segunda, se ele custava 15, um certo alimento, então quanto ele passou a custar com o aumento? Na segunda, vocês podem multiplicar o 15 pelo fator de acréscimo. Um ciclista conseguiu diminuir o tempo dele em 8% em determinado percurso. Se o tempo anterior dele era de 50 segundos, então qual foi o novo tempo? Então, vocês vão ter que calcular 8% de 50. E qual o fator de decréscimo, no caso? Agora, ele diminuiu. Um refrigerador que custa 2.000 tem desconto de 8% se pago à vista. Qual será o preço dele à vista? Esse, então, é parecido com o do videogame. Podem voltar lá e ver como que faz. Uma torradeira que custava R$180 sofreu um acréscimo de 11%. Qual é o novo preço? Então, aqui foi um acréscimo, então mais parecida com a do aluguel. E aí tem os outros exemplos. Eu vou aqui para número 7, porque eu já deixei o exemplo resolvido, para vocês poderem fazer a 8, a 9 e a 10. Na Bolsa de Valores, uma ação sofreu um aumento de 5%, passando a ser cotada a R$21. Qual era o preço anterior dessa ação?
Então, nesses casos, aqui na 7, na 8, na 9 e na 10, vocês não sabem qual era o valor inicial, vocês sabem só o valor depois que ela sofreu o acréscimo ou o decréscimo. Então, para encontrar o valor inicial, que é o antes dele ter sofrido o aumento, a gente precisa encontrar o fator de acréscimo e dividir pelo valor cotado. Então, qual que vai ser o fator de acréscimo? Se ele custava 100%, com um aumento de 5%, o fator de acréscimo vai ser 105%, né? Que dividindo é 1,05. Então, para a gente descobrir o valor inicial, a gente vai pegar o valor que ele passou a custar, que era R$21,00, e dividir por 1,05. Divisão com vírgula. Então, 21 dividido por 1,05. A ideia é que tenha a mesma quantidade de números depois da vírgula. Esse aqui tem 2 números depois da vírgula. Esse aqui, a vírgula tá aqui, né? Então, não tem, a gente vai acrescentar 2 zeros. Então, quando não tem, a gente acrescenta. E aí, a gente faz a divisão sem a vírgula, tá? Aí, a gente vai fazer 2 por 105 não dá, 21 não dá. Então, a gente vai pegar 210, que vai dar exatamente 2 vezes. Dá 210, sobra nada. E esse zero vem aqui, né? Porque 0 dividido por 105 vai dar 0. Então, é 20 a nossa divisão. Logo, o valor inicial era R$20 e teve um aumento, né? Ele que teve um aumento de 5% e passou a custar 21. Então, isso que vocês vão fazer aqui na 8, na 9 e na 10. Vocês têm que descobrir o valor inicial. A calça custava 110, passou a custar 110 após um aumento de 10%. Então, vocês vão descobrir o fator de acréscimo e dividir o 110 por ele. E assim nas outras, tá? Qualquer dúvida, chame a prof no WhatsApp. A aula de hoje é isso. Vou arrumar ali em cima para aparecer o anúncio. E é isso. Um beijo, boa semana para vocês.